Israel, você está entrando no mercado agora de serviços financeiros muito competitivos, né? Então, como lidar com essa competição? Olha, essa pergunta eu andei me preparando muito para ela. Eu preparei tanto para ela que eu passei os últimos 50 minutos dando a resposta para essa pergunta. Então, poxa, se você chegou aqui agora, nesse podcast, ou nesse vídeo, volte lá para o início e escute tudo que eu falei, porque eu acho que esse é o nosso principal diferencial. Mais uma edição do Pode Acelerar, dessa vez com Israel Damélios. Muito obrigado pela sua presença, brother. Seja bem-vindo ao Pode Acelerar. Que honra, que honra. Tive muita dificuldade para chegar até aqui, né? Horas dirigindo aqui para chegar até esse local maravilhoso, ser super bem recebido por toda essa equipe. Obrigado, viu? Não, fica tranquilo que a gente vai reembolsar o seu Uber, viu? Gente, Israel tá brincando aqui que a gente mora no mesmo condomínio, pertinho, né? Estamos sempre junto, malhando ali, fazendo acontecer. Acompanhado aí na vizinhança. Inclusive, ele me deu um bypass, né, pra vir aqui pro Pode Acelerar, porque ele falou, Marcos, eu vou depois do treino e tal. Eu falei, cara, vem todo informal, aqui é bate-papo de boteco e tudo mais. Aí o cara me chega aqui todo no look empreendedor, do Vale do Silício, camisetinha preta, né? E tô eu aqui, né? De roupa de malhar, mas tá tudo certo. Tive dificuldade para escolher entre o branco e o preto, né? Mas deu tudo certo. Legal. Você aderiu à onda do sempre usar preto para economizar a tomada de decisão de manhã? O que você acha disso, Rael? Rapaz, pode ser que eu tenha aderido à onda, assim, mas a grande verdade é que faz muita diferença. Faz, né? Muita diferença. Simplifica, né? Simplifica muito. Mas tem um cinza também ali no meio para não falar que fica só no branco e no preto. Porque se ficar também muito igual, a minha patroa reclama, fala, moço, tá usando preto demais, agora toca pra cá, como é que é o seu caso? Até hoje nunca virou problema não. Eu acho que eu tô variando bem entre o branco e o cinza, então acho que por enquanto não deu problema em casa. Sem blowback, sem reclamações. Por enquanto tá tudo ok. Beleza. Gente, o Israel, ele é um dos sócios fundadores lá da Melius, né, uma companhia aí que fez IPO recentemente. E a minha pergunta é o seguinte, Israel, valeu a pena fazer o IPO? Porque agora você tem muito mais chefes, né? Tá trabalhando mais, trabalhando menos. Você recomenda esse negócio? Eu acho que nós já tínhamos muitos chefes, né? Nós já tínhamos milhões de usuários, né? Quando a gente foi pro IPO, já tinha aí, um número relevante de usuários. Batemos mais de, 17 milhões de usuários agora, né? 17 milhões de contas abertas até hoje, nesses últimos 10 anos. E agora, com o IPO, né, sendo uma companhia pública, nós aumentamos o número de sócios, né, que também são chefes, além dos clientes, né, além dos usuários. Então, aumentou assim a cobrança, aumentou a nossa responsabilidade, eu diria. Cobrança é bom, cara. Cobrança para empreendedor que gosta de desafios, que gosta de entregar, não é problema, né? Eu acho que a responsabilidade foi que aumentou muito, mas junto com as responsabilidades também a gente trouxe recursos, né, se capitalizou, e aumentamos o nosso time, aumentamos a qualidade dos nossos times, estamos contratando muita gente boa para ajudar no dia a dia. Então, junto com a responsabilidade, veio gente boa para ajudar a gente a carregar aí esse fardo. Peguei um componente aí da sua mentalidade que eu queria colocar uma ênfase, Israel. Você falou, né? Nós já tínhamos milhões de chefes, ou seja, você colocou os seus clientes numa categoria de chefe. E eu achei brilhante essa fala. Eu me lembro de uma frase do Sam Walton, que é o fundador do Walmart, e ele fala o seguinte: só existe uma única pessoa capaz de demitir do porteiro ao presidente, e essa pessoa é o cliente. E às vezes a gente tem que voltar para os fundamentos para empreender, né? Para o arroz e feijão. Cara, é servir o cliente. E essa sua frase coloca isso de uma forma bastante robusta e a verdade, assim. Agora eu vou te jogar um dilema, você como um grande empreendedor que né? O que é mais importante, o cliente ou o colaborador? Tá bom, vamos lá. Nós temos um ponto da nossa cultura. Os dois não valem. Nós temos um ponto da nossa cultura que, na verdade, não vão ser nem dois, vão ser três. Opa, gostei. Tem um ponto da nossa cultura que é o seguinte, é o ganha, ganha, ganha. E o que esse ganha, ganha, ganha representa, tá? Ele significa que para o nosso negócio ser bom, né, para a gente estar construindo alguma coisa que faz sentido, tem que ser bom para o usuário, né, para o cliente, tem que ser bom para os parceiros, que também são clientes, e tem que ser bom para o Melius. E o que é o Melius? O Melius são as pessoas que fazem parte do nosso time, são os investidores, né? Enfim, todo mundo está envolvido ali para a criação daquele negócio. Então, não tem como falar que é o colaborador ou é o cliente. Se você tem um colaborador feliz, mas não tem um cliente feliz, você não tem um negócio. Se o seu parceiro não está feliz também, você não tem um negócio. Então, para a gente, esse ganha, ganha, ganha é questão de existência, assim, é condicional para existir.
Então, por isso que a gente tem esse ponto na nossa cultura bem enraizado, que é o ganha-ganha-ganha lá. Legal, essa pergunta é uma pegadinha mesmo, tá? E o que eu costumo dizer é o seguinte: o mais importante no negócio são os clientes. E os colaboradores, na minha visão, são clientes. Total. São clientes internos, né? Assim como os parceiros, enfim, também, todo mundo. Total. Então, essa visão, né, de ganha-ganha, ela é fundamental. Agora, na prática, é um desafio, porque às vezes você tem um fornecedor que quer melhorar a margem, por um outro lado, você também quer melhorar a margem, então você quer negociar. Né? Você tem que equilibrar ali o ponto ótimo da remuneração do colaborador, das decisões de investimento. E assim, então, como tomar boas decisões no dia a dia do negócio, sabe? Equilibrando margem e satisfação dos seus mais diversos stakeholders aí, como acionistas, clientes, colaboradores. Legal. A gente procura escutar, né? A gente tem que saber ouvir. Então, a gente tem que conversar com os colaboradores, entender o lado deles. Enfim, se tem alguma coisa que não está legal, a gente tem que escutar, a gente tem que analisar e tem que correr atrás para melhorar. Do lado dos parceiros, poxa, se a gente estiver entregando um bom resultado, realmente agregando valor, acho que a margem ela vai ser encontrada aí no meio desse caminho enfim, e o retorno para o parceiro também vai ser positivo. A gente não quer fazer um trabalho de gerar muitas vendas e o parceiro não está ganhando com isso, porque a margem piorou ou algo do tipo. Então a gente tem que sempre achar esse meio do caminho. E existe o meio do caminho, né? Sempre existe esse meio do caminho. E talvez melhorias de margem, né, para o nosso lado, elas acontecem quando a gente consegue talvez agregar ainda mais valor para o parceiro, de uma forma que talvez a margem dele caiu, mas o número de vendas que a gente gerou aumentou. Então existe uma equação, acho que dá para equilibrar. Aliás, eu acho não, né? Tem 10 anos que nós estamos fazendo isso. Pô, conseguimos aí, completar esse milestone aí, essa etapa, né, que foi o IPO. Eu acho que o IPO coroou... O que é o IPO, Israel? Para quem não sabe e está nos assistindo ou nos ouvindo. Legal. Tem várias formas de você levantar recursos, né, para o seu negócio. Né? Você pode levantar recursos pegando dinheiro emprestado com, enfim, familiares. Você pode investir seus próprios recursos ali para tocar o seu negócio, enfim, fazer o seu negócio crescer. Você pode tomar dinheiro no banco, emprestado, para o seu negócio crescer. Você pode vender um pedaço da sua empresa para fundos de investimento que gostam desse tipo de desafio de investimento, né? Procuram empresas que estão querendo vender um pedacinho ali para continuar crescendo. Ou você pode vender um pedaço da sua empresa na Bolsa de Valores. Então, o IPO, né, essa oferta pública inicial, né, a tradução, ela é quando você já está numa etapa mais madura do seu negócio, você, em vez de talvez bater no banco, lá na porta do banco para levantar um capital, ou em vez de você vender um pedaço da sua empresa para um fundo que enfim, investe em empresas ainda não públicas, você vai no mercado, que é a Bolsa de Valores, que tem diversos fundos ali que operam, né, e compram ações, compram pedaços de empresas ali no dia a dia, e fala, olha pessoal, esse aqui é o Melius, os nossos números são esse e esse assado, nós estamos com um plano de fazer isso e isso assado, e no nosso caso nós fizemos essa trajetória, conversamos com, mais de 100 fundos, né? Mais de 130 fundos ali durante alguns meses do ano de 2020, ali no final do ano. E captamos cerca de 600 milhões de reais, um pouco mais de 600 milhões de reais. Ou seja, vendemos um pedaço da companhia, colocamos um dinheiro no caixa para continuar crescendo, para continuar investindo. Então, o IPO é isso. É público o percentual que foi colocado a mercado para fazer essa captação de 600 milhões? Isso. É público. Nossa rodada, né, nossa captação, ela foi de um pouco mais de 600 milhões de reais, onde que um pouco mais de 300 vieram para o caixa da companhia, e outros 300 milhões de reais foram uma rodada secundária, né? Então foi para o bolso de alguns acionistas da empresa. Então, e para captar esse valor, na época nós colocamos... Posso estar errando aqui, tá? Mas esse número é público. Assim. Você pode entrar lá no Status Invest, enfim, propaganda aqui para a turma do Status Invest, você vai ver mais ou menos o percentual que foi negociado, mas foi um pouco mais de 40% da empresa que a gente colocou lá em troca desses 600 Então o valuation milhões. Total foi 1,3 bi, alguma coisa? Isso, foi próximo de 1,3 bi e hoje a empresa vale 4 bi na cotação de hoje, né, da Bolsa. E estou muito feliz com isso, porque quando abriu o IPO... Da Melius eu comprei Cash 3, né? Comprei 50 mil reais, acho que valorizou uns 56% já. Então, Israel, você está fazendo um ótimo trabalho. Se você entrou lá no IPO a 10 reais a ação hoje eu acho que estava próximo de 30, então você conseguiu multiplicar ali. Mas, cara, o que eu sempre falo, assim, para todos os investidores, né?
foca no longo prazo. Total. Né? Eu não vendi nenhuma ação. Eu também não. Tá quietinho ali. Não vendi na secundária, não vendi agora. Inclusive, poxa, isso é público, né? O nosso management, né? O time de diretoria segue comprando ações. Então a gente está confiando naquilo que a gente está construindo. Para a gente, poxa, o maior valor que a gente vai extrair da companhia está no longo prazo. Então é para daqui a 10, 20 anos. Então a gente está super tranquilo construindo no dia a dia lá um negócio que vai ser muito maior que o negócio de hoje. Israel, muitas vezes o empreendedor ele tem medo de ter sócios. Ou ele tem um receio. Principalmente os pequenos e médios empresários mais tradicionais. Porque, nossa, sócio dá trabalho, vou brigar, vou colocar meu negócio em risco, eu vou arrumar dor de cabeça, não, deixa eu mandar sozinho. E eu acho isso, sinceramente, um absurdo, porque você dividir a responsabilidade, né, de empreender um business com outras pessoas que vão somar competências diferentes, vai trazer uma vantagem competitiva muito interessante para a sua empresa, né? É aquela coisa, se você tem mais pessoas, claro que competentes, vivendo o negócio, colocando energia e tudo mais, você tem muito mais chances de ter resultado. Eu prefiro ser dono, né, de um bolo que vale, por exemplo, eu prefiro ser dono de um bolo que vale, ser dono de 5% de um bolo que vale 100 milhões de reais, por exemplo, do que ser dono 100% de um bolo que vale 10 milhões de reais, né? E eu queria que você trouxesse aqui alguns fundamentos. Eu sei que você tem uma parceria muito bacana com o Lucas, né? E inclusive um dos segredos do seu sucesso, eu já te falei, né? O seu sócio, ele tem Marques no seu sobrenome. Isso com certeza fez toda a diferença na estratégia competitiva da Melius, tá? Boa. Então, sei que você tem uma parceria muito massa com o Lucas, né? Lucas Marques. Lucas, sua mãe caprichou aí no sobrenome, sua mãe e seu pai. E vocês estão aqui lançando o livro, né? Inclusive é poesia, né? O título desse livro. É real. Essa frase é de impacto, mas ela representa a realidade. Total. Eu acho que é uma dos melhores títulos e capas de livros que eu já ouvi e li. Pô, cara, obrigado, que eu vou ler para a galera aqui, ó. Então, o título do livro do Israel com o Lucas, o sócio dele, é Empreender, a arte de se foder todos os dias e não desistir. Mas é isso, não é não? Total. E mesmo conforme você vai crescendo, criando... Eu falo que problema na empresa é igual minhoca. Você já pôs minhoca para reproduzir ou não? Você gosta de pescar? Nunca não, mas já tive essas experiências algumas vezes. Brother, você pega 5 minhocas e coloca ali num ambiente minimamente propício para elas se reproduzirem, passa alguns dias, tem centenas de minhoca. Cara, mas o problema só aumenta. Problema no business é igual, cara. Reproduz igual minhoca. O grande desafio do empreendedor é continuar agregando pessoas muito qualificadas, se possível sócias, ao longo do caminho, para que esse número de problemas seja dividido entre mais donos de problemas. Defende isso aí, cara. Ter sócio é bom. Como fazer uma sociedade dar certo? Como escolher um sócio? Vamos lá. Ajuda a levantar essa bandeira, porque tem muito empresário que pode alavancar em muito a sua empresa, trazendo um sócio para empreender ou para investir. Legal. Eu não vou dar spoiler, mas tem um capítulo do livro que só fala disso, né? E assim, para o pessoal entender o que a gente quis passar no livro, né? O livro, diferente de outros livros de empreendedorismo, né? Tem muito livro que, poxa, é para celebrar o resultado, né? Para mostrar como que, enfim, que as coisas deram certo, enfim, para contar, pô, a parte bonita da história, né? Aham. No nosso livro, cara, a gente decidiu falar do que deu errado. Literalmente de onde que a gente se fudeu na trajetória. E a gente se fudeu com sociedade. Então a gente já errou nisso. E a gente teve que consertar o erro. Então todo o livro, cara, o livro inteiro, o que a gente faz? Nós falamos de algum problema que a gente passou, pode ser sócio, pode ser qualquer outro, e a gente fala como que a gente resolveu o problema. Então a gente vai lá e dá a solução que a gente, pelo menos funcionou para nós, de como que a gente resolveu o problema. Então procure, saiba que no livro aqui, a gente até coloca aqui na contracapa, vocês não vão encontrar um passo a passo de como formar uma empresa bilionária, cara. Vocês vão encontrar de tudo que a gente tomou de porrada na vida. E, poxa, a gente quer ajudar outros empreendedores a terem menos perrengues ao longo da trajetória, tá? E esse perrengue do sócio, ele é clássico. Porque tem muita gente que a maioria eu diria que até quer ter sócio. O problema é que escolhe o sócio errado, ou escolhe mal. E escolher um sócio, cara, deveria ser ainda mais desgastante, né? Deveria consumir ainda mais energia
do que quando você está recrutando uma pessoa para o seu time. E o recrutamento é um negócio que leva tempo. Total. Leva tempo, você conversa, faz uma entrevista, faz duas, leva para outra pessoa de outra área. Inclusive, deixar aqui para o pessoal a recomendação, não é nem o convite, a convocação. Dobra de imediato. Ouviu eu falar isso agora, faz isso que já vai agregar muito valor na sua empresa. A partir de agora, dobra ou triplica o investimento de tempo, energia e dinheiro que você está colocando no recrutamento e seleção. É isso. Né? Não bota gente ruim dentro da sua empresa. Cara, mais de 70% da cultura da companhia, pelo menos para você manter a cultura da companhia viva, que é aquele jeito de trabalhar do início, sabe? Aquele jeito que funciona. Você vai garantir isso no recrutamento. Então, se você contrata as pessoas que possuem os mesmos valores que você, e você realmente consegue fazer um processo de recrutamento bem feito, as suas chances, né, de acertar e não ter a pessoa depois saindo ou contaminando o time com ideias que talvez não sejam as ideias que vocês cultivam ali dentro da companhia, né, diminuem drasticamente. Então, o recrutamento é key, né, chave. E com sócio... Mais ainda. Mais ainda. Só que o que acontece é o oposto. Conversa com pessoas que já formaram sociedades e faz uma pesquisa para você ver. Geralmente a conversa sai do bar, cara. Você conversa com... Pô, tô com uma ideia de um negócio aqui, vamos ser só, vamos fazer. Não é assim que funciona. E às vezes é um amigo. Não tem problema você fazer negócio com um amigo. Não tem problema. Desde que o que venha primeiro, na verdade, não seja a amizade, né? Seja a capacidade e a cultura ali dos dois trabalhando juntos. Então, acho que escolher um sócio deveria consumir mais energia sua do que um recrutamento, por exemplo. Então, não se afobe para escolher um sócio. Leve tempo, assim. Converse muito com as pessoas, converse com vários. Realmente faça um mergulhe ali para conhecer a pessoa o máximo que você puder antes de assinar um papel ali e garantir aquela sociedade, né? E mesmo assinando, existem mecanismos legais para você se resguardar e caso a coisa não dê certo ali nos primeiros anos, você consegue desfazer sem maiores prejuízos, né? E a gente fala disso no livro pivotar, também. Né? Pensar e pensar o como desfazer, né, antes de dar merda, porque isso, tem mecanismos legais para isso, né? Você tem mecanismos de vesting, de cliff, né, nas ações ali dos seus cofundadores. E a gente fala um pouco disso, mas se a turma procurar no Google também vai conseguir ver muito conteúdo. Mas isso é importante porque pode ser que você achou que você escolheu a pessoa certa, mas não é a pessoa certa. E aí, para desfazer aquilo? Você tem que ter um mecanismo fácil, né, para você conseguir desfazer. Ô Israel, eu sou muito comprometido com a minha audiência, né? E eu procuro trazer um pouco de humor aqui para o Pode Acelerar. E eu vou trazer um humor aqui que depois eu vou apanhar, né? Mas tudo pelo cliente, né? Vambora. E uma coisa que eu falo para a galera que está construindo audiência na internet, ou empresas também, porque a audiência para mim é quase que o novo petróleo, porque com audiência você tem atenção. Se você tem atenção, você tem relacionamento. Se você tem relacionamento, você vai ter fechamento de vendas, parcerias, etc. Né? E, por exemplo, o casamento é uma sociedade. Então, o meu processo de recrutamento e seleção para casar com a Lili, com a minha esposa, foi extenso, né? Então, eu testei muitas hipóteses ao longo da minha caminhada antes de casar com ela. Mas teve um dia que eu encontrei ela, né? E foi muito teste mesmo. Para você não, amor, eu sei que você acredita e para você é verdade, você é a única mulher que eu já tive na vida, tá? Mas eu tô falando com os ouvintes e com quem assiste aqui o Pode Acelerar, amor, não me bate depois, tá? Mas você vai, que é a parada de você entrevistar, seja sócio, você matou a charada, seja para casamento, seja para colaborador. Você vai conhecendo as pessoas. Isso, e tem uma hora que mistura ali um pouco de razão com intuição e você fala, pô, pode dar certo. É isso. Aí você começa maiores chances de dar certo. Isso, porque também o empreendedor ele tem que tirar da cabeça dele a expectativa irreal de que, como eu não erro no recrutamento. Não tem como errar, pô. Vai errar, mas você consegue minimizar Consegue minimizar. Que entra num ponto que eu até trago aqui em xeque, tá? Se você concordar, você fala. Se você concordar, você não fala. Acredito que existem problemas dentro das empresas que são insolúveis, mas são minimizáveis. Por exemplo, o erro do recrutamento. Ruído de comunicação. Você alinha canais de comunicação. Sempre vai existir o problema da comunicação. Você dá treinamento para os líderes, você, né, faz check, faz follow, faz ata, faz o saravá todo, mas
Não tem como. Tem como eliminar o problema de comunicação? Na verdade, O ruído? eu vejo como uma escadinha, assim, sabe? Você resolve, mas daqui a pouco você vai precisar resolver de novo. Você tem que dar mais um passo. Então, à medida que a empresa vai crescendo, né, os problemas vão sendo recriados em outra escala. Então, é um negócio que eu concordo com você que... Talvez eu não concorde que ele é insolúvel. Ele é momentaneamente resolvível. Mas ele volta a aparecer. Ele volta, é isso. Ele é tipo célula-tronco. Ele vai se duplicando. Vai se multiplicando. E, cara, é normal, assim. Mas eu trouxe esse ponto por quê? Porque às vezes o empresário vai lá, contrata errado. Aí ele traumatiza. Pô, entrou no financeiro, errou o pagamento de uma conta, perdi 20 mil reais. Nunca mais vou delegar meu financeiro. Pô, pus um gerente comercial aqui, comecei a perder cliente. Não, é eu que tenho que fazer o comercial. Então ele erra no recrutamento, e se você erra no recrutamento, não há treinamento. Se você erra na seleção, não há gestão que vai resolver. E aí aquilo acaba traumatizando ele. Ao invés de ser um aprendizado, ele generaliza. Aí ele fica com medo de dar alguns passos ousados, mas com sensatez, porque eu defendo isso, sabe? Tipo, dá passo largo, mas para que dar passo que você vai também cair do lado, quebrar, enfim? Claro, mas isso depende do espírito de cada um e tudo mais. Eu defendo, assim, a ousadia com uma dose de sensatez. E aí, às vezes, ele se traumatiza porque ele cria uma expectativa, às vezes, de que, poxa, mas tem gente que vai dar errado. Tem gente que vai dar errado, tem cliente que vai dar BO, ou seja, você vai se fuder todos os dias. É isso. No livro, a gente também fala de contratações que nós fizemos, parrudas, que não deram certo. Imagina se a gente tivesse desistido. Eu também. Eu já contratei C-Level ou diretor sênior que deixou corpos pelo caminho. É isso. A gente também. A gente já fez. Então, acho que tem que aceitar. Eu acho que o bom empreendedor é o seguinte, cara, na hora que ele toma um tombo, a diferença dele para outros é que ele vai sacudir a poeira rápido e vai voltar a caminhar e vai seguir em frente. Segue o jogo. Esse empreendedor que você deu o exemplo é um empreendedor que toma o tombo, cara, e fica remoendo a dor ali, fica cheio de poeira caído no chão. E demora para se reerguer, e demora para conseguir dar o próximo passo e correr risco de novo. Nós procuramos trabalhar com pessoas e trazer sócios para o Melius no dia a dia que caem e que gostam de correr risco, então vão cair, mas que se levantam muito rápido, sacodem a poeira e seguem em frente. A pessoa ficar remoendo, acho que não é bom, não é bom para a companhia. Eu lembro de um aluno, ele é dono de uma transportadora e fez a imersão do acelerador empresarial comigo. Em vários intervalos ele veio falar comigo, Marcos, eu não consigo crescer a minha empresa, porque eu não consigo confiar em contratar motorista mais. Motorista não presta, eles bebem, é mais antigo, é muito... Marcos, é que você lida aí com desenvolvedor, com insight sales, com não sei o quê, essas paradas aí de escritório, mas motorista... Aí eu falei assim, fulano, é o seguinte, você que tem uma transportadora, você vem aqui e me reclama do motorista. O cara que tem uma startup vem aqui e me reclama do desenvolvedor. O cara da construção civil vem aqui e me reclama do marceneiro, do carpinteiro. E eu posso te dar exemplos de todos os segmentos. A dor de você contratar e reter talentos é de todo mundo. Entendeu? Então tá todo mundo se fudendo igual com isso aí. É muito fácil terceirizar um erro, né? Exato. Então, assim, cara, não desiste de encontrar e formar as pessoas que você vai precisar para o seu negócio. É isso, exatamente. Até porque se você desistir de encontrar e formar pessoas, você está desistindo da sua liberdade. E o próprio recrutamento mesmo. Talvez tenha alguma forma de contratar bons caminhoneiros aí que a gente não sabe. Com certeza. E talvez ele não descobriu ainda. Que é o que eu falo. Eu gosto de tratar a vaga que a empresa tem para contratar como se fosse um produto no mercado. O produto que tem muita atratividade tem uma enxurrada de clientes. Então, uma vaga que tem atratividade e é divulgada no canal que tem aquele público vai ter pessoas interessadas. E você falou do tema cultura. Eu defendo muito cultura, sabe, Israel? E o empresário às vezes acha que isso é um puff colorido. Tipo, fiz missão. Paguei uma consultoria que fez minha missão, visão e valores, não serve nada lá na parede da empresa. Mas cultura não é isso. Cultura é o dia a dia, né? Já eu quero que a gente fale de cultura. E linkando cultura com recrutamento, assim, para mim, um bom marketing atrai clientes e uma boa cultura atrai talentos. Então, a cultura está para o marketing, né, como um fator de atração.
E aí eu E falei a cultura retém clientes também, né? Total. Quando a sua cultura ganha força ali... Isso, ela é traduzida nos produtos. Total. E se os produtos ficam melhor e o seu cliente está mais feliz, eles continuam voltando. Então, acho que está tudo interligado. Total. Porque aí o interno começa a transbordar para fora e vice-versa e tudo mais. E aí eu falei para esse dono dessa transportadora, cara, prega cartazes nos postos de gasolina, vaga de motorista, te tratamos bem, não sei o quê, bota um número de WhatsApp lá, mas não desiste. Para contratar bons funcionários, eu realmente acredito. Quem procura, acha. Você acha que não acha, Israel? Total. Agora, não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria, né? Exatamente. Fácil é para os fracos, o difícil é para os fortes. Você não decidiu se Volta foder... a capa do livro. Nas palavras de Israel, você não decidiu se foder todos os dias, né? Empreendendo. Então, meu pai tem uma expressão que ele fala assim, Israel, aceita que dói menos. Pronto, e segue em frente. Brother, vamos falar de cultura. O que é cultura para você? Sabe o que é o mais legal? Que nós estamos falando de cultura desde a hora que eu sentei aqui. E essa é a principal explicação do que é cultura, né? Eu comecei aqui falando de ganha, ganha, ganha. Esse é um dos pontos da nossa cultura. Então, tudo que a gente faz lá dentro do Melios, todo produto que a gente constrói, todo relacionamento que a gente vai fazer com algum parceiro, esse ponto está no nosso sangue. É um dos valores. É um dos nossos valores. E aí, logo depois, eu falei, poxa, a gente gosta de pessoas que caem, mas sacodem a poeira e se levantam rápido, que gostam de correr risco, mas, poxa, tudo bem, vai errar, mas vai levantar rápido. Esse é um outro ponto da nossa cultura, que é o espírito empreendedor. Então, acho que a cultura, ela é vivida. E percebe só, eu não fiquei falando de cultura, eu não fiquei falando de cultura, de puff colorido aqui, eu falei de como a gente trabalha, de que tipo de pessoa que a gente quer ter perto, de como que nós somos. Então, acho que cultura é ser. E a cultura nasce dentro dos fundadores que começaram a companhia. A cultura não se altera. Então, eu e o Ofli, né, que fundamos o Melios, nós tínhamos um jeito de trabalhar que já tinha o espírito empreendedor, que já tinha o ganha, 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 que já tinha um outro ponto que é o nada é impossível. Então, a gente tinha esses pontos em comum. E aí, quando a gente foi trazendo novas pessoas, a gente buscava nessas pessoas esses pontos. Inclusive no Lucas, que entrou em 2014, é um dos maiores acionistas também do Melios hoje, né? Enfim, junto comigo, com o Ofli, já é sócio, faz parte do livro, escreveu o livro junto comigo, e ele tem a cultura assim, no sangue. Você conversa com o Lucas, você vê a cultura do Melios nas palavras Vocês dele. transferiram essa cultura para ele, ou ele já tinha, ou foi uma simbiose das duas coisas? Ele já tinha. Ele já tinha. Então, o que a gente fez foi encontrar uma pessoa que tinha a cultura parecida com a nossa ali, entendeu? Que tinha uma cultura similar, que tinha um jeito de trabalhar parecido. E aí eu vou citar alguns pontos aqui, tá? Eu já citei um novo aqui. Fala mais da cultura da Melios. Pois é, eu falei do ganha, 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 eu falei do espírito empreendedor. E eu falei de um outro aqui que eu não entrei em detalhes, que é o nada é impossível. Uou. E esse ponto, cara, ele é muito forte, assim. Mas para algumas pessoas de fora, ele vai parecer clichê. Eu já te garanto que para essas pessoas, cara, essas pessoas não funcionariam trabalhando conosco, assim. Já é um filtro no recrutamento. Que é um baita filtro. Tem gente que olha e fala assim... Nada é impossível? Que balela. Que papo é esse, cara? Que papinho. E, cara, como que eu não acredito que nada é impossível? Pensa só, em 2014, nós tínhamos 20 funcionários. Nosso escritório ficava dentro de um apartamento em Belo Horizonte. E, poxa, 2020, a gente com 135 pessoas, nós fizemos um IPO, a primeira startup do Brasil a fazer um IPO aqui na B3 e levantamos mais de 600 milhões de reais. E a companhia hoje vale mais de 4 bilhões. Como que a gente não acredita que nada é impossível, cara? Começamos lá em 2011, cara, minúsculo, pequeno. Arrepiei aqui. Então, assim, e a gente buscou ao longo dessa trajetória pessoas que acreditavam que isso era possível. Porque tem pessoa que você vai trazer no início do negócio, não vai acreditar num negócio desse não, cara. Você vai contar isso para, pô, meu plano é construir isso, impactar milhões de pessoas. E, poxa, depois tem uma empresa global. E em fevereiro, né, depois de muito falar isso durante muitos anos, né, em fevereiro agora de 2021, a gente comprou um player internacional. Né? Nós compramos uma empresa polonesa, que está presente em mais de 40 países. E o sonho lá de trás, de ter uma empresa global, se realizou agora. Então, de novo, o Melios nasceu pequenininho, em BH, fez o IPO na B3.
agora está em mais de 40 países, com um time de mais de 90 pessoas na Polônia. Uau. Então, toma, gringada, aqui é os Brazuca comprando vocês aí fora. Mandou bem, demais. E a turma agora fazendo parte do nosso time, né? Foi uma aquisição lá que a gente celebrou muito. Eu diria que foi um passo talvez mais importante até do que o IPO, né? Porque abriu assim diversas oportunidades no mundo, né? A gente antes que operava no mercado que era só o mercado brasileiro, agora a gente tem um mercado endereçável muito maior, né? E só para vocês terem ideia da dimensão assim do produto dos caras, né? Dos poloneses lá que nós adquirimos. Eles estão presentes em 44 países. O produto deles é traduzido em 19 línguas e eles possuem mais de 68 milhões de visitantes por ano nas plataformas, nos sites. Então, poxa, é um negócio que para a gente é incrível, que gerou diversas oportunidades. Uau. E que agora vai, inclusive, gerar oportunidades de cadeiras, né, que vão surgir nesse business global para pessoas que já trabalham no nosso time Brasil ocupar cadeiras internacionais. Né? Então, isso é muito bacana o que a gente fez. E vou além, Israel. O que você, o Lucas, o Mélios está fazendo é inspiração para milhares, quiçá milhões de jovens, outros empreendedores. Então, hoje você está aqui, gentilmente cedendo o seu tempo. Eu sei que você é um cara completamente focado na companhia, você está lá na cadeira de CEO, no rush de empreender e fazer acontecer com alta pressão de múltiplos stakeholders, né? Então, acionistas, colaboradores, enfim. E você gentilmente cedeu o seu tempo para estar aqui, gratuitamente, inspirando outras pessoas com a sua história. Então, o eco desse impacto, ele é louco, ele é absurdo. Coisas que, infelizmente, eu perdi ao longo do tempo, né? Por exemplo, eu gostava de fazer muito mentoria individual com o empreendedor. Porque eu recebi muitas. E eu também dava muitas mentorias para empreendedores que estavam precisando e que eu conseguia ajudar de alguma forma. O tempo foi raliando, né, cara? O tempo foi diminuindo. Então, a gente veio hackeando a forma de dar mentorias. Escrevemos um livro. Legal. Onde que no livro a gente colocou praticamente todas as coisas que a gente falava nas mentorias. Eu participo de podcasts com muita audiência, então eu já consigo meio que doar o meu tempo para mais pessoas ao mesmo tempo. Então a gente vai se reinventando, né? Eu acho que a participação aqui, cara, por mais que eu esteja... Eu não estou doando meu tempo, estou investindo meu tempo aqui, né? Porque é ganha, ganha, ganha. É bom para a sua audiência, é bom para mim, porque mais pessoas vão conhecer o nosso trabalho. É bom para o livro, poxa, que acabou de ser lançado. Acho que está todo mundo ganhando aqui nessa conversa. É bom para esse nosso Brasilzão também. Total, assim. Que está só no começo, pô. Muitos empreendedores começando agora aí. Imagina como é que não vai estar esse Brasil daqui uns 10, 15 anos. Hein? Eu tenho um amor grande pelo nosso país, assim, sabe? A declaração de propósito aqui do Acelerador Empresarial é acelerar o Brasil transformando empresas comuns em empresas extraordinárias. Porque eu realmente acredito que forte propósito. Somos nós empreendedores que, cara, vamos ajudar esse país a estar no lugar que ele merece, entendeu? Um Brasil cheio de riqueza natural, abundância, recursos. Inclusive, tem escrito aqui atrás, ó, 100% do lucro do livro vai ser doado para a Endeavor. Sensacional. O que a Endeavor faz? Ela acelera, impacta o crescimento de outros empreendedores também. Então, assim, show. Nossa missão aqui está sendo cumprida. Está alinhado, né? Que tem uma certa premissa, e eu acredito que ela é verdadeira. Eu acredito que o universo vai conspirando para que pessoas que tenham propósitos similares e verdadeiros, elas vão se aglutinando de alguma forma. Eu acho que é assim que também a gente acha sócios, amizades, business partners, colaboradores também, né? O bem vai atraindo bem ali, eu concordo com isso. E aí, então, eu queria dizer assim, para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, cara, que quando você está lá fazendo a sua empresa acontecer, independente se você é um exército de um só, você está construindo algo para você, para sua família, né? Para o seu país e para o mundo. Então, a responsabilidade do empreendedor ela é muito grande. E eu sempre digo isso para que as pessoas tomem posse disso, Israel, porque eu acho que com grandes responsabilidades, o nível de disciplina e comprometimento aumenta. Sabe aquela história que as pessoas falam assim, cara, quando eu tive filho, parece que eu fiquei mais responsável, mais presente, sabe? Mais atento à vida. E você, independente de ter filho ou não, você tem um filho especial que é um CNPJ, né? Para mim, a empresa é um filho do ponto de vista do quanto ela drena energia, né? E esse filho faz um bem danado pro mundo, né? Então, todo empreendedor brasileiro que está nos ouvindo, nos assistindo agora, parabéns. Vamos bater palmas para ele? Guerreiros que toparam
Se foder todos os dias, e né? não desistir. E quando a gente fala que o foder é com essa conotação de provocação, né? Porque realmente precisa desse espírito antifrágil, né? Ô, Israel, a Melius hoje tem um manual de cultura? Temos um manualzinho de cultura interno, que a gente não divulga, mas tem muito material disponível, poxa, seja no nosso blog, seja, enfim, em vídeos no YouTube, que contam um pouco mais da nossa cultura também. Show, porque eu digo o seguinte, tem que fazer um manual de cultura para poder declarar melhor sua cultura, mas é só o primeiro passo. Acho que a cultura ela é muito mais construída nas relações do que nos documentos. Esse ponto é legal, porque nós colocamos no papel a nossa cultura em 2014. Só que a empresa começou em 2011. E, poxa, não existia cultura antes? Claro que existia. O que a gente fez foi colocar ela no papel. A gente fez uma dinâmica e falou, cara, o que é isso que a gente tem, que é tão igual e funciona bem? A gente ficou 3 dias num off-site, num sítio, numa fazendinha lá perto de Belo Horizonte, fazendo algumas dinâmicas e nós chegamos nos pontos da cultura depois dessa dinâmica. Mas já existiam. Só não tinham dado, a gente só não tinha a palavra correta para o que era aquilo ali que a gente vivia. Deu nome aos bois, né? É isso. Foi tomando forma. E você trouxe um ponto aí que o empresário ele tem que fazer. Tanto ele quanto ele com o time. Às vezes o empreendedor ali, o pequeno e médio, ele tá que nem um cachorro correndo atrás do rabo. O cachorro não vai conseguir nunca morder o rabo, né? Por mais que ele se esforce. E aí ele está muito trabalhando no negócio. E eu falo, você tem que parar às vezes de trabalhar no negócio e trabalhar o negócio. Então, a diferença semântica ela é pequena, é uma letra, a gente só tirou o N, trabalhar no negócio versus trabalhar o negócio, mas a diferença de significado é gigantesca. Então, você precisa sair fora da sua operação, você precisa fazer uma imersão, uma mentoria, você precisa pegar seu time uma vez por ano, né, e fazer ali um off-site e pensar sua cultura, desenhar suas metas e tudo mais. E o empreendedor, às vezes, ele gosta de falar assim, minha empresa não tem planejamento, minha empresa tem fazejamento. E é importante, mesmo que pouco, talvez 5% do tempo, ter o break, não precisa ter, o Israel? O que você acha? É super importante. Inclusive, a gente está passando por um momento como esse agora, né? Porque a gente está precisando crescer o nosso time de forma muito acelerada. Mantendo a cultura, enfim, fazendo bom recrutamento, etc. Mas, e por que a gente está precisando de crescer o nosso time de forma acelerada? Porque o trabalho aumentou. No entanto, se a gente não para um pouco de trabalhar e foca no recrutamento, a gente vai ficar correndo atrás do próprio rabo. Porque se a gente fica trabalhando e ninguém olha para recrutamento, o recrutamento não acontece, a gente não consegue trazer as pessoas. Então, o que eu peço para o meu time hoje é, pessoal, priorizem o recrutamento. Porque se a gente traz mais pessoas qualificadas, esse sentimento de estar sobrecarregado, de ter muita coisa para fazer, vai diminuir. Ele não vai diminuir se você continuar focado em só trabalhar e trabalhar no negócio, né? Não trabalhar o negócio, que no caso, nesse meu caso aqui, é trazer mais pessoas boas para o time. É que, às vezes, as nossas necessidades de curto prazo, elas nos atarefam tanto que aí a gente só executa coisas que têm impacto de curto prazo. Esse é um grande problema, cara. Que você vê ali um certo valor agregado, mas geralmente as alavancas estão em coisas que só vão ter impacto no médio e longo prazo. Então, às vezes, o empresário, você vai contratar um gerente, porque nas pequenas e médias empresas acontece muito um negócio, Israel, que eu chamo de buraco tático. Então, o cara tem lá 50 funcionários e ele tem 2 supervisor, mais ou menos, que era um encarregado, que não sabe liderar e fala, não, tem dois gerentes lá na minha empresa. E aí ele paga 2 mil de salário pro cara e chama de gerente, né? Não é gerente, né? Assim como às vezes a startup paga ali 5 mil de salário para um cara e fala que é CMO, COO, tal. Tudo bem, você dá o nome que você quer, mas o cara não tem porte e tem que tomar cuidado. Às vezes isso cria ali uma distorção, que é uma expectativa de uma entrega que não vai acontecer. O cara que ganha 5K, ele não tem punch para ter uma entrega de CMO, COO, ou qualquer que seja o CI aí que você queira dar, entendeu? Então, as pequenas e médias empresas, elas têm muito esse buraco tático, que é falta de líderes ou falta de qualidade nesses líderes. E às vezes isso acontece por quê? Porque o cara está entupido fazendo coisas ali de curto prazo
E ele não vai recrutar gestor, ou ele também não quer. Não, mas como que eu vou tirar um cara bom ali e vou acender ele para liderança? Ou porque, né, aquele outro problema que você falou um pouco antes, que era do trauma dele de já ter contratado errado. Tem isso também. Também é o mesmo caso, né? E aí a pessoa limita o crescimento, porque ela não está trazendo gente boa, ela não está trazendo gente para ser bons líderes ali, que vai permitir que ela olhe para a parte mais estratégica, né? Tem que trazer liderança boa, tem que trazer gente muito boa. Ou, se você não está trazendo, pelo menos você capacite, né? E, enfim, faça os pratas da casa crescerem. Isso é algo que a gente é muito bom. A gente gosta disso. A gente valoriza o pessoal que está dentro do Melius. Isso é legal. E isso, poxa, tem muito impacto. Assim, quando você vê uma pessoa que é muito boa. E sabe por que a gente faz isso? Eu não nasci CEO, muito menos CEO de uma companhia pública. Né? Eu gosto de fazer uma analogia que a minha cadeira ela ia aumentando e a minha bunda tinha que crescer junto. Mas não era do tamanho da cadeira. Então eu olho para dentro de casa e eu vejo pessoas que têm capacidade de se transformar e ir sendo capacitada e a gente dá corda. E a gente permite que isso aconteça. Da mesma forma que aconteceu comigo como CEO. Eu não nasci CEO, né? Legal. Se sua bunda tá aumentando, eu não sei, mas seu braço tá ficando mais forte. Nós estamos treinando junto aqui, né? Inclusive, eu preciso de um benchmark aí, o Israel, do treino, da alimentação. Terminando aqui, nós vamos lá puxar um treino. Você não é só meu benchmark no business, não. É no shape também. O cara tá shapeado, né? A gente tem que ter modelos para se inspirar que facilita a rota, né? Tamo junto. Legal. Ô, Israel, e falando mais sobre cultura, porque esse é um tema tão importante, porque cultura é um diferencial competitivo. E por que eu gosto muito do tema cultura? Porque você não precisa contratar um software para trabalhar a sua cultura. Claro que se você tiver um RH, melhor. Mas se você tiver seus 20, 30, 40 pessoas sem um RH, mas você tomar consciência e fazer um processo que eu chamo de construção consciente de cultura, você vai ter um time de alta performance muito mais fácil. Porque é impossível microgerenciar as pessoas. Deixa eu contar um caso. Você vai morrer de rir. Vai lá. A gente recebeu, enfim, um empreendedor de uma empresa de tecnologia brasileiro. Já tinha levantado alguns milhões de reais, dezenas de milhões de reais em funding e tudo, captado dinheiro com fundo de investimento. Ele falou, poxa, a cultura de vocês, todo mundo fala super bem, que é super forte, etc. Eu queria pegar uma mentoria. Eu falei, claro, vamos fazer. E aí ele pegou, mandou um e-mail e copiou. Falou assim, então beleza, vamos fazer a mentoria. Estou copiando a menina aqui do RH, ela vai tocar isso com vocês. Falei, não. Tá tudo errado. Seu conceito de cultura tá todo errado, cara. A cultura, ela nasce no fundador e ela espalha para o restante da companhia, né? Não é o RH. Não dá para delegar para consultoria, para RH, jeito, que é o que muito empresário fala. Não, paguei uma empresa que fez as minhas diretrizes e não funcionou. Já jogou dinheiro fora. Porque a cultura, ela tá no founder, ela tá no fundador, depois ela tá nos primeiros funcionários. Aí esses primeiros funcionários vão trazer novos funcionários que também vão ter a cultura. E o negócio tem que estar vivo em todo mundo. O RH é um pedaço do negócio. Ele é só um pedaço. Ele não pode nascer lá. Se nasceu lá, tá errado. O RH ele é um facilitador, né? Mas ele não é... Eu diria que, cara, sim, ele é um facilitador, mas eu diria que ele tá na hierarquia normal. Todos os outros. Todo mundo tem que estar com a cultura afiada, todo mundo tem que contratar pessoas com cultura. E um erro que acontece também, às vezes, nas empresas, Israel, que é o seguinte: põe o RH na empresa, aí fala assim, abre lá a vaga com o RH que o RH contrata. Né? E não é o RH que contrata. O RH ele gerencia as vagas e facilita a sua vida. Isso. Agora, quem contrata, né, é o time que está pedindo a vaga. É o time de desenvolvimento, ele tem que fazer entrevistas, ele tem que fazer os testes, tem que corrigir os testes. E aí depois, inclusive, no Melius, a gente tem uma entrevista final, que é a entrevista de cultura. Uhum. Que nessa entrevista... Como que é essa entrevista de cultura? Nessa entrevista de cultura, por exemplo, se é uma vaga para desenvolvimento de produto, né, de programadores... Nenhum programador participa, porque não pode ter viés. Beleza. Só participam pessoas de outras áreas. Porque o programador está precisando de ajuda. Ele precisa de novos profissionais. Ele quer pegar qualquer um ali correndo. Principalmente profissionais bons. Então, se passa alguém muito bom na entrevista técnica, a gente não quer deixar a nossa entrevista de cultura ser contaminada por isso. Então, a gente coloca pessoas de outras áreas, 3 pessoas de outras áreas, que não sabem, enfim, nada sobre o candidato. Se o candidato é bom tecnicamente, não sabe detalhe. E esse time, né, de 3 pessoas, ele vai tentar extrair com algumas perguntas os pontos da nossa cultura.
Cara, assim, sendo mais prático aqui para explicar, né? A gente basicamente pergunta sobre experiências de vida do candidato. E nessas experiências de vida que ele vai contar, nós vamos tentar identificar, poxa, esse cara tem um perfil empreendedor. Essa menina tem um perfil, poxa, ela realmente acredita que nada é impossível. Porque ela fez isso e esse assado quando achou que tudo estava perdido e foi lá e fez. Então, a gente procura alguns casos de vida que meio que provam que a cultura está ali, entendeu? São perguntas que fazem um candidato trazer cases e situações chegar lá da e perguntar, vida. poxa, você acredita que nada é impossível? Não vai funcionar. Não funciona. Que muita empresa erra, pega e fala assim pro cara, né? Vamos imaginar que eu tô te entrevistando, hein? Caramba, subi de patamar, hein? Uhul, vou sair no Guinness Book, tô entrevistando Israel para trabalhar comigo. Vamos só imaginar, vamos supor que você tá na entrevista comigo, né? Qual que é a postura comum das empresas, Israel? Vem aqui o RH, ou o gestor, né? Ou o empresário, porque você tem razão, quem tem que contratar o time, ou no mínimo o gestor, não é o RH facilita. Aí vem aqui a pessoa da empresa e fala assim, Israel, você é criativo? Provavelmente a sua resposta é, sou. Você é lógico? Sou. Você é capaz de entregar bons resultados? É claro. Né? Cara, a gente sempre busca assim... Você está precisando de emprego, você está procurando uma oportunidade, ainda mais se é uma empresa foda. Então, assim, usa perguntas abertas, né? Pergunta cases. Isso, pergunta, enfim, um exemplo de pergunta, né? Tipo, qual foi a coisa mais difícil que você já conquistou na vida? Uau. Porque isso já deixa o candidato meio que assim, não posso escolher qualquer coisa, tem que ser alguma coisa realmente muito boa. E assim, pode acontecer do candidato talvez não conseguir responder enfim, ir mal na entrevista, pode acontecer, cara. Sim, e talvez esse candidato, infelizmente, não vai passar. Né? Mas, em geral, assim, as pessoas que a gente aprova são pessoas com respostas robustas. Poxa, a pessoa deu uma resposta... Mandou bem. Pô, caramba. Já começou com o pé direito. E numa resposta dessa, talvez ela consiga passar por vários pontos da cultura. Uma atividade que eu ensino e sugiro para ver esse fit, né, essa aderência cultural, é você criar uma nuvem de palavras ou uma tabela com várias palavras, por exemplo... 30, 40 palavras numa folha, você dá para a pessoa, dá 3 minutos para ela e fala assim, faz um círculo nas 5 palavras que são mais importantes para você dentro da empresa para você executar um ótimo trabalho ou coisas que a empresa tem que ter. Esse tipo de dinâmica é super legal, cara. Acho que assim, combinado com várias outras iniciativas... Só que aí tem um ponto de atenção, que é o seguinte, às vezes a empresa vai pensar, não, vou pegar somente o cara que fazer um círculo na palavra que é o meu valor. Só que aí você tem que sacar um negócio que são os campos semânticos. Então, assim, a Melius tem um valor que é espírito empreendedor. Espírito empreendedor tem a ver com o quê? Vamos lá, junto comigo, Israel. Tipo, foco no resultado. Correr risco. Correr risco, o que mais? Enfim, se superar. Se superar, bater meta, fazer acontecer, determinação, comprometimento. Você coloca algumas palavrinhas que estão nessa nuvem. Que estão nessa nuvem, nesse campo semântico. Então, você não precisa pegar só o cara que vai dar um match 100% com a palavra específica. Mas, tipo, tá dentro do campo semântico, pelo menos. Por exemplo, a gente não tem muitas essas dinâmicas no nosso processo. Assim, o nosso mais negócio o mais toque. Perguntas abertas, tá? E aí, com base nas perguntas, a gente meio que vai anotando. Cada entrevistador tem uma planilhinha, onde que a gente anota algumas notas e etc. E aí, depois da entrevista, os 3 entrevistadores ou entrevistadoras, eles meio que vão fazer um check. Falar, e essa pergunta aqui, o que você achou disso, disse assado? E tem que ser unânime. Esqueci de falar. As 3 pessoas têm que aprovar, assim, tem que ter nota suficiente para o candidato entrar, ou candidata. Israel, se fala muito da importância e da força do exemplo. E para mim o exemplo é o maior construtor de cultura na companhia, né? O exemplo dos donos, dos sócios, dos founders, depois das pessoas chaves, enfim. O exemplo é relevante mesmo nessa parada da liderança ou é meio que uma coisa aí que se institucionalizou e se fala e não é tão importante assim na sua visão? Eu acho que o exemplo ele é sim muito importante, mas não vamos confundir também, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Acho que o exemplo da cultura ele é importante, tá? Então eu viver, ele é importante não, ele é crucial. Então eu viver os pontos da cultura no dia a dia são muito importantes. Isso significa que eu tenho que trabalhar 24 horas por dia, poxa, e quase ter um burnout? Não, não significa. Eu talvez esteja mais preparado para trabalhar mais horas por dia do que meu time. E eu não exijo isso deles. Eu exijo um trabalho bem feito, entregas relevantes, mas eu não preciso que as pessoas trabalhem a mesma quantidade de carga horária que eu trabalho. Porque, poxa,
eu já nasci talvez nesse ambiente, de gosto de trabalhar muito, muitas horas. Então, esse exemplo eu gostaria... Eu acho que você está trabalhando pouco, Israel. Você falou para mim que recentemente ficou das 8 às 11, alguns dias seguidos. Aí a galera pediu sua casa de volta, você teve que mudar, enfim. Eu acho que tá pouco. Acho que você aguenta mais. Eu gosto de trabalhar, tenho que dividir meu dia ali, mas, por exemplo, isso não é algo que eu quero passar de exemplo para o time. Não me entenda mal, poxa, o time trabalhar muito, entregar muito, é legal, mas desde que a pessoa esteja no seu limite. Não quero que ela ultrapasse o limite. Então, é só tentar entender esse ponto, né? Cultura tem que ser replicável, assim, tem que ser exemplo. Agora, carga horária, cada um sabe o seu limite. Tem assim. coisas peculiares suas que você não quer que seja espelho para a equipe. Que não tem a ver com cultura, né? E talvez o ponto, talvez seja declarar isso e ser intencional nisso, né? Isso. Porque também eu acho que assim... Alinhar, né? Eu acho que assim... A empresa é muito viva, né? E é muito, acho que nós empreendedores, às vezes eu me hospedo em algum lugar, aí o pessoal pergunta assim, Marcos, o que você faz? Aí eu dou uma resposta meio brincalhona, assim, sou um cara sem graça, mas eu faço um esforço, e às vezes as pessoas riem por compaixão, igual você tá rindo agora, e tá tudo certo. A minha esposa direto fala pra mim assim, quando eu tô no palco, dando palestra, amor, não vai pro humor, entendeu? Foca aí no... Você é tão bom em várias coisas, para de fazer piada, você manda muito mal. Eu falo, mas amor, quem acredita sempre alcança, vamos lá. E às vezes eu vou no hotel me hospedar e aí pergunto, o que você faz? Aí eu brinco respondendo assim, sou tomador de decisão. Porque para mim isso é muito empreendedor, nós somos tomadores de decisão, né? E quando a gente vai para essa questão do tomar decisão, você tem que ser muito contextual, né? Por exemplo, uma vez eu estava gravando um podcast com o Nigro. E aí ele falou, ô Marcos, na empresa familiar, tem que ser mais racional ou emocional? Eu falei, Nigro, para mim tem que ser contextual. Então, no recrutamento, você vai ter um pouco de feeling, não é só razão. Tem também. Até para comprar uma ação, tem muita lógica e fundamento, mas pode ter um pouquinho de feeling. Se você conhece o management, você sabe que a turma é esforçada pra caramba, talvez o fundamento não tá te mostrando isso, mas quando você conversa com a pessoa, você fala assim, eles vão chegar lá. Bate o coração. A gente só em 2015 a gente tomou 60 nãos de fundos de investimento. Olha aí. 60 anos, faz parte. Já a decisão, por exemplo, de casamento que eu tive com a Lilica, foi totalmente emocional. Porque se eu fosse racional, eu teria me tocado no começo, falando, essa mulher é muito mais linda e inteligente do que eu vou sofrer apaixonado por ela, não vou nem mexer com esse rabo de saia. Tomara que ela não acorde do feitiço que eu botei. Mas eu fui corajoso e deu certo. Então, assim como eu acho que tem esse lado que às vezes, poxa, o colaborador não deve se espelhar numa carga horária muito intensa necessariamente, acho que às vezes tem o inverso também, sabia? Tipo... às vezes você está num momento que você já construiu mais a sua empresa, a coisa está rodando mais e tudo mais, enfim. E tem alguns talentos ali que estão a fim de fazer um hard work total para crescer mais rápido e tudo mais. Se você estiver bem consigo mesmo. Eu acho que o ponto que você trouxe é legal. Tem que estar saudável para a pessoa e alinhado à companhia também, né? Cara, eu nunca trabalhei tanto na minha vida, nesse momento que a gente está vivendo agora pós-IPO, tá? Uhum. Eu nunca estive tão feliz. Em 2019 foi um ano que eu trabalhei menos. A gente estava mais focado em apertar parafusos dentro de casa, menos coisas novas surgindo, menos inovações dentro da empresa. E foi o ano que eu fui mais triste. Porque, poxa, tinha pouco trabalho para fazer. Tinha pouco desafio, tinha pouco risco para correr. Então, acho que o importante é estar feliz. A pessoa está feliz trabalhando muito, poxa, maravilha. Onde o Mélios quer chegar? Não, acho que o Mélios, cara, acho que eu gosto de começar falando sobre isso. O que não vai mudar no Mélios? A primeira coisa que não vai mudar no Mélios é que a gente nasceu uma companhia de tecnologia. Eu, inclusive, com 13 anos, comecei minha carreira aprendendo a programar, né? O Mélios nasceu como uma empresa de tecnologia. O Mélios tem uma política de partnership muito forte. Você fez essa pergunta e a gente acabou atropelando, mas nós não temos problema nenhum em dividir o pão, em dividir o bolo. Né? Eu e o Ofli fundamos, mas no dia do IPO existiam outras 25 pessoas lá apertando o sininho da B3 com a gente que são sócios. Top. Ganharam ações pré-IPO e são sócios. E que vestem a camisa como o Israel, como o Ofli, que tem a cultura viva ali. Né?
Então, acho que essa política de partnership também não vai mudar ao longo dos anos. E por último, a cultura. A cultura também não vai mudar e a cultura tem que se manter viva. Então, a gente olha para essas três coisas e a gente pensa assim, poxa, se a gente tem isso aqui, a gente tem a base para tudo que a gente gosta de fazer. Empreender, inovar, criar coisas novas, estar em 40 países. Então, tudo isso ele suporta o nosso crescimento, né? E aí, falando mais de micro, né? Eu acho que mais da companhia do jeito que ela está hoje. Poxa, esse time permitiu que a gente criasse muitas coisas novas, né? Em 2019, a gente começou, por exemplo, a entrar em serviços financeiros. Criamos um cartão de crédito. Hoje a gente tem mais de 4,5 milhões de solicitações no nosso cartão de crédito. 1,5 milhão de solicitações por trimestre. E pensa que em 2018 a gente nem tinha um cartão ainda. Como é que isso foi possível? Tecnologia, partnership, cultura. Lançamos um produto novo, está crescendo muito. Agora o nosso plano é lançar mais produtos financeiros para essa base de mais de 15 milhões de clientes. E a gente quer colocar mais isso para rodar. E fora do Brasil, qual que é o plano? Fora do Brasil, a gente quer colocar esse nosso cashback em lojas online, né? E eu gostei do papo aqui hoje, que a gente nem falou de business, né? Do business em si. Mas a gente quer colocar esse cashback em lojas online nesses outros 44 países que o Picodi está presente, para daqui a 5 anos começar a entrar em serviços financeiros também, como a gente fez no Brasil. Então a gente está seguindo lá fora o playbook, né? Nossa regrinha aqui de fazer negócio do Brasil. O histórico que deu certo aqui. É isso. Né? Então tem muito trabalho aí pela frente. Israel, imagina que você está de frente aqui pro cara que representa aí o Warren Buffett e ele tem bilhões de dólares aí que podem ser aportados no Melius. E outra... Por que Omélios, não é Amélios? É Amélios, é Omélios, não tem gênero. Nós temos todos pra os gêneros. Todo mundo. É para todo mundo. Legal, top demais. Ô Israel, então beleza. Então eu posso aportar aí bilhões na Amélios. Em 2, 3 minutos, qual seria o seu pitch, né? Para mim, que sou esse grande investidor, que posso dar outro game changer ainda na Amélios. Eu quero ver, aí seria um benchmark para a galera de como falar sobre o seu negócio de uma forma envolvente. Então, eu quero o espírito aí do Israel quando eu estava fazendo um roadmap com fundo, defendendo essa coisa bonita que é o business que ele construiu com esses sócios, né? Então, o que é o Melius e por que eu deveria investir uma grana alta no Melius? E o que é o mais bacana, né? Todo o meu speech aqui hoje, toda a minha fala aqui hoje, ela meio que... eu vou resumir ela, porque é isso que eu coloquei aqui na mesa, né? O que importa para nós hoje, assim? Por que a gente acha que nós vamos construir um business, continuar construindo um business muito diferenciado? Nós temos tech, a gente é tech, a gente nasceu tech, tem um time de tech muito forte, tem um time de tech em Manaus, né, desde 2016, uma proximidade muito grande lá com a Universidade Federal. Temos uma política de partnership onde que as pessoas são donas da companhia e trabalham, né, e vestem a camisa como o Israel veste. Temos uma cultura muito forte que, poxa, nos permitiu chegar até o IPO com 135 pessoas apenas em 10 anos. Nesses 10 anos, nós trouxemos mais de 15 milhões de usuários para dentro do negócio. E esses 15 milhões de usuários que nós trouxemos, né, eles geram, né, por ano 2,9 bilhões de reais em GMV para as lojas online. Né? Em GMV são vendas, né, que a gente gera para as lojas online brasileiras. E o mais legal, a gente construiu tudo isso captando ao longo de 10 anos de fundos de investimento 30 milhões de reais. 30 milhões de reais é pouco dinheiro? Não. Bastante dinheiro, poxa. Tanto que a gente construiu tudo que a gente construiu. Mas quando a gente olha outras companhias de tecnologia do Brasil que chegaram em números menos expressivos que o nosso, nós estamos falando de companhias que captaram 1, 2 bilhões de reais. Que tem quantos funcionários? 2 mil, 3 mil. Então, quando a gente se vende para os investidores, a gente fala assim, olha, a gente sabe fazer de forma eficiente e a gente acha que essa fórmula de cultura, partnership e tecnologia vai permitir que a gente invente muitos novos produtos, assim como a gente inventou o cartão e a gente está adicionando novos produtos agora. Não só no Brasil, mas no mundo. Então esse é o meu pitch. Uau, sensacional. Nem sei se pode falar isso que eu vou falar aqui, por causa do compliance da Melius e tal, enfim, porque a companhia quando tem capital aberto tem muitos elementos de governança e compliance. Mas assim, se você ainda não tem Cash 3 aí no seu portfólio de ações, não é o Israel que está falando, sou eu.
eu acho que valeria a pena você pegar um pouquinho do portfólio, fala com o seu gerente do banco, seu assessor na XP, vai lá na sua corretora, né? Porque o empreendedor é bom, os sócios também, e realmente eu acredito muito aí no trabalho do Mélios. Boa, eu não posso comentar, eu acho que as pessoas têm que tomar suas decisões de investimento por conta própria. Eu tomo as decisões da porta para dentro aqui. E é uma política de relação com investidores e o mercado, né? Você não pode ficar defendendo e nem promovendo compra de ação do Mélios, né? Isso, a gente fala do business, a gente fala das pessoas, né? Muito das pessoas, igual eu fiz aqui hoje, cara. O nosso papo aqui hoje, ele, eu diria que boa parte dele é muito similar aos papos que eu faço com os investidores profissionais e de mercado, grandes fundos de investimento. Hoje mesmo tive alguns, inclusive com gringos. E o papo, se nada der certo, eu vou mandar meu currículo para os grandes fundos. Foi focado em pessoas, foi focado em gestão, foi focado em como continuar fazendo o time crescer sem perder a cultura. Então a conversa é muito parecida, cara, porque isso que importa, né? Isso é a base de tudo. E aí depois disso, óbvio, né? Só isso que importa, eu acho que eu exagerei aqui, né? Mas óbvio que você tem que ter um business saudável, um business que, tem um mercado grande para ser explorado. E a gente mostra isso para o mercado também, né? Legal. Para a gente fechar aqui, Israel, qual é a pergunta? Respira, vai. Bora. É desafiadora essa, hein? Você viu, o cara não sem, como que fala? Sem tripudiar, né? Não, cara, tanta pergunta que a gente recebe aí. Eu falei pro Israel, respira, ele olhou pra mim assim, respirar pro quê, cara? Eu, nada me tira do eixo não, meu irmão. Moda no peito aqui que eu vou matar tranquilo. Qual é a pergunta que eu não te fiz, que eu deveria ter te feito, que traria uma resposta da sua experiência, da sua jornada, dos seus conhecimentos, que agregaria valor aí para os donos de pequenas e médias empresas tradicionais e digitais, porque a minha audiência tem uma galera de startup, tem uma galera que tem negócios tradicionais. Que pergunta eu deveria ter te feito que eu não fiz, para você trazer aqui uma resposta final para agregar para esses empreendedores, heróis brasileiros? A primeira coisa que veio na minha cabeça quando você perguntou aí foi sobre competição, né? Você falou muito de empresários que você, enfim, mentorou ao longo da sua jornada aí, ou já conversou, e ninguém falou sobre competição, né? E querendo ou não, todas as empresas estão competindo com alguém ou com alguma coisa. Calma, não responde. Fala a pergunta para mim que eu vou fazer a pergunta para você, para você responder. Não, beleza, acho que é isso. Vou recapitular. Qual é a pergunta que eu deveria te fazer, que eu não fiz ainda, que vai gerar uma resposta massa? Você fala assim, Israel, você está num mercado super competitivo, né? E agora você está entrando num mercado ainda mais competitivo, que é o mercado de serviços financeiros, né? Como se diferenciar? Mas a minha resposta vai ser muito chata. Tá. A minha resposta não responde ainda não, vou perguntar. Não responde. Então, assim, gente, eu tô aqui... acabei de ter uma iluminação divina. Israel, uma pergunta que eu planejei... li todo o teu histórico, cara. Eu até fiz uma telepatia com a galera lá da Editora Gente para acessar o conteúdo do seu livro. Porque esse aqui é o verdadeiro MVP, né, cara? Na prática lá. O livro tá aqui. Só não pode abrir, né? Não pode abrir, né? O produto não tá pronto, mas estou é o MVP. Promovendo ele. Não precisa estar 100% pronto para vender. Pré-venda já tá no ar. Pré-venda está no ar. Em maio começa a entregar o livro. Top demais. Eu com certeza vou comprar. Divulguei, né? Você fez uma ação muito bacana, que a galera comprava o livro e ganhava o mesmo valor do livro em cashback com a Mélios. Isso, eu não sei quando sai o podcast aí, mas enfim, é bem provável que talvez quando saia nós ainda estejamos com essa promoção no ar, que é o 100% de cashback, né? Então a pessoa compra o livro e ganha totalmente. Ganha 100% do valor de volta. Então, vai lá no @Israel Salmen. E aproveita, deve ter o link lá na sua bio, ou joga Empreender, Arte, Se Foder Todos os Dias e Não Desistir, que vai achar no Google, né? No Google você vai achar lá na Amazon, né, que é a parceira que a gente escolheu aí para o lançamento, mas o link de 100% de cashback você tem que ir no Mélios antes, né? Mas você tem que pegar o link lá no meu perfil. Legal. Israel, cara, foi muito planejamento para eu chegar nessa pergunta que eu vou te fazer aqui. Então, por favor, nos surpreenda com essa resposta, tá? Israel, você está entrando no mercado agora de serviços financeiros muito competitivos, né? Então, como lidar com essa competição? Olha, essa pergunta eu andei me preparando muito para ela. Eu preparei tanto para ela que eu passei os últimos 50 minutos dando a resposta para essa pergunta. Então, poxa, se você chegou aqui agora, nesse podcast, ou nesse vídeo,
Volte lá pro início e escute tudo que eu falei, porque eu acho que esse é o nosso principal diferencial. São as pessoas, é o jeito que a gente constrói negócio e como que a gente entra nos mercados, né? Competição vai existir para todo mundo. Então, poxa, o competidor lá do caminhoneiro que ele conversou, talvez a competição dele já está contratando bons caminhoneiros e ele não está sabendo. Então, para ele ser melhor que a competição, não basta, enfim, ter uma operação rodando 100%. Ele precisa ter bons caminhoneiros também. Ele precisa saber contratar bons caminhoneiros. Então, cuide das pessoas, acho que em primeiro lugar. Eu amei sua resposta, porque às vezes até eu mesmo aqui nas minhas perguntas, ou os empreendedores esperam alguma fórmula mágica, né? Algum jump off the cat. Não tem bala de prata, né? Não tem mesmo, né, Israel? Não tem. Então, cara, o sucesso não tem fórmula, mas ele deixa pistas. Israel trouxe várias pistas, co-criamos várias pistas aqui. Por favor, implementa, executa, faz esse Brasilzão ser melhor. Você é empreendedor, você é foda, você é um herói. E a gente tem um fechamento aqui, Israel. Eu falo assim, pode, e aí você fala acelerar. Aí. Bora. Beleza? Combinado? Vambora. Sim ou sim? Sim e claro. Então fechou. Vamos lá. Pode! Acelerar! Aí.